Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que damos início a mais um trabalho da nossa querida UMP. E nesse momento nós queremos agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um aqui. E neste momento, com esse mesmo espírito de adoração e gratidão ao Senhor, convidamos ao nosso irmão Mateus para estar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, porque em meio às dificuldades, Deus, em meio aos grandes desafios, tu é um Deus que tem cuidado de nós, ó Pai. Deus que tem nos sustentado e que em meio, Deus, essas grandes tribulações, os momentos que nós estamos passando, ó Pai, nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque muitas pessoas, Deus, em nosso meio, Deus, tem trabalhado, ó Pai, tem mantido sustento, ó Pai, e isso é provisão do Senhor, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque enquanto muitos não têm, Deus, acesso, Deus, à tua palavra, Deus, não tem liberdade, nós temos a liberdade de culto, de estarmos aqui, Deus, nas redes sociais, Deus, anunciando a tua palavra, Deus, porque o Senhor, Deus, é bom, o Senhor, Deus, é poderoso, o Senhor, Deus, tem feito grandes coisas no nosso meio, Deus, e isso é motivo de nós estarmos alegres a ti, Deus. Deus abençoe nossas vidas cada dia mais e mais, ó Pai. Que nossa vida cada dia mais e mais seja uma vida de entrega ao Senhor, que nós possamos, Deus, sermos gratos ao Senhor pelas bênçãos que tem feito no nosso meio, ó Pai. E que em meio a Deus, as grandes dificuldades, nós possamos, Deus, reconhecer, Deus, que o Senhor, Deus, é um Deus que vai fazer grandes coisas no nosso meio, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela tua bênção, muito obrigado pelo teu auxílio, Deus, pela tua proteção. Nós reconhecemos que não somos nada, mas que Deus é tudo em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 E neste momento, iremos fazer uma leitura em 1 João 2,14, um versículo bastante conhecido entre os irmãos. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, nós queremos deixar aqui para os jovens, deixar para todos que estão nos assistindo, que a palavra de Deus nos diz que nós jovens devemos ser fortes, mesmo com tudo isso que nós vemos passando. Deus tem abrido portas, tem criado ferramentas para que nós possamos evangelizar através da palavra, que então Deus possa estar abençoando cada vez mais. Amém. E continuamos, irmãos, Da onde você está, eu te convido a se colocar de pé para estarmos cantando junto com a participação da nossa irmã Suane e seu esposo evangelista Moisés, da UMP de Mascote. Vamos se animar aí, hein? Vamos lá. Com tuas mãos
das águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Agora vamos ter mais outra participação com a nossa irmã Deidiane, da UMP daqui de Camaquã. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Estarmos aqui em uma comunhão. E o motivo é só de agradecimento ao Senhor, como eu tenho falado desde o início do nosso trabalho. E eu, particularmente, estava morrendo de saudade de ver o meu ministério cantar. E nesse momento temos a participação do Ministério de Louvor da UMP de Camaquã. Graça e paz, meus irmãos. Somos do Ministério da UMP e queremos convidar você para louvar o nome do Senhor. Salvação a ti, e
Deus possa estar abençoando a vida desse ministério. Sei que não está completo, mas em breve sei que vai estar. Amém. Agora, nesse momento, vamos ter outra participação. Uma participação de bem longe, 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 longe. É do nosso evangelista Rafael. Rafael e a sua esposa Priscila, que estão morando, voltaram para IPB de São Borja. É com você, Rafael. Olá, irmãos. É uma alegria estar participando dessa programação. Estamos com muita saudade de cada um de vocês. E nosso desejo é que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de cada um. Deus abençoe. Numerosos que a areia do mar, teus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás, lá estarás, lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá Amém, meus irmãos. E neste momento foi reservado para um momento de reflexão uma palavra trazida pelo nosso evangelista Diego, que também tem uma participação bastante especial, que está lá, né, aguardando o nascimento da sua filhinha, junto com a nossa irmã Ana Carla. Mas mesmo assim, ele reservou esse momento para trazer essa palavra na noite. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus pelo privilégio que Ele nos concede, poder ouvir a sua palavra, mesmo nesses dias de pandemia, dias difíceis. Mas, apesar desses dias difíceis, o nosso Deus não está oculto a nós. Ele tem se revelado através de sua palavra. Todos aqueles que ouvem sua palavra
tem ouvido a voz de Deus. Vamos então meditar a palavra de Deus em 2 Crônicas capítulo 33, versículos 10 a 13. 2 Crônicas capítulo 33, versículos 10 a 13. Texto que servirá de base para a nossa devocional. A palavra de Deus assim nos diz: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor e de graça, nós bendizemos o Teu nome por tão grande sacrifício que o Teu Filho Jesus Cristo fez por nós. Reconhecemos, Deus, o nosso pecado, nossa miséria. Reconhecemos que nós não somos nada, que não merecemos nada. Mas ainda assim, Deus, nós suplicamos ao Senhor que derrame da sua graça sobre nós. Ó Deus, que Tua palavra nos faça entender quão todo-poderoso e quão bondoso o Senhor é. Quebranta o nosso coração, nos humilha na Tua presença, nos ajude a Te servir. E ó Deus, que nós criamos no Senhor e confiemos no Senhor todos os dias de nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me te perguntar, como Deus deve reagir a alguém que, mesmo tendo ouvido sua palavra, o ignorou ou tentou ignorar? Ou ainda mais, como Deus deve reagir a alguém que se coloca como inimigo dele, que levanta uma bandeira e se autodenomina inimigo de Deus? Nós temos nesse texto a história de Manassés, um homem que se colocou como inimigo de Deus. E como Deus reagiu a ele? Como Deus reagiu a ele? Talvez alguns esperassem que Deus destruísse esse homem. Mas não é isso que nós encontramos no texto. Nós encontramos Deus derramando a sua graça, apesar desse pecador não merecer. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre a maravilhosa e irresistível graça de Deus. Maravilhosa e irresistível graça de Deus. Essa graça é perceptível no texto, em primeiro lugar, através da disciplina, através do juízo de Deus, da mão de Deus pesando sobre um homem que ignorou a Deus, tentou ignorar, na verdade. O versículo de número 10 e o versículo 11 nos mostram que Deus falou com Manassés quando ele vivia em pecado. Os versículos 1 ao versículo 9 mostram os pecados de Manassés. E Deus então enviou profetas para falar a ele, para exortá-lo, para admoestá-lo, mas ele não deu ouvidos à voz de Deus, rejeitou a palavra de Deus. Como consequência, Deus trouxe sobre ele os príncipes do rei da Assíria. Os assírios eram terríveis, um exército muito poderoso, e quando estes homens vinham, a mão deles era pesada. Deus vai utilizar estes homens para pesar a sua mão sobre Manassés. E quando Deus faz isso, por incrível que pareça, é amor e é graça de Deus. Deus poderia ter deixado Manassés, mas não. Deus insistiu em discipliná-lo. Não deixou que Manassés ignorasse a Deus. Ele até tentou, mas Deus não pode ser ignorado. Então o que acontece com Manassés? A Bíblia diz que os assírios vieram
Prenderam Manassés com grilhões, com cadeias, certo tipo de algema, de bronze, enfim. Mas além disso, colocaram ganchos em seu nariz e o levaram para a Babilônia. A humilhação dele é tão grande que nem para a capital da Síria, que é Nínive, ele foi levado para uma outra capital, para um outro lugar onde haviam outros escravos. Se torna escravo um homem que era rei. Agora se encontra tremendamente humilhado. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém consegue ignorar a Deus. Quando Deus quer alcançar um pecador, Deus consegue. A graça de Deus é irresistível. Esse homem ignorou Deus, se colocou como inimigo de Deus, até mesmo uma imagem de uma deusa ele construiu no templo. Se voltou contra Deus. Mas apesar disso, apesar do seu pecado, de não merecer o amor de Deus, Deus o disciplina. Naquele momento, aquele primeiro olhar, talvez aquela situação não parecia de modo algum ser amor, mas a disciplina de Deus é por amor. Deus queria o bem daquele homem e não a destruição. Assim, Manassés é humilhado por Deus. É humilhado por Deus. Até mesmo a humilhação, até mesmo o juízo de Deus pode ser uma prova da sua bondade. Quando coisas ruins acontecem, essas coisas ruins não negam a bondade de Deus, mesmo que seja uma pandemia sobre o mundo. Deus tem os seus meios de tratar. Certamente muitas pessoas, através dessa crise, têm pensado na sua vida e têm buscado Deus. Tentaram ignorar Deus a vida inteira, mas hoje, por conta dessa pandemia, estão em suas casas. Talvez estão me ouvindo agora. Deus não pode ser ignorado. Quando Deus quer alcançar um homem, a sua graça irresistível transforma o pecador. E é o que acontece aqui. O texto diz que na angústia, no sofrimento, Manassés suplica, se humilha e faz uma oração a Deus. Esse homem se arrepende, percebe a sua fraqueza, a sua pequenez, o seu lugar miserável nesse mundo, um pecador. E então o que ele faz? Ele busca a Deus. O texto bíblico mostra que Manassés fez o oposto do que fez o seu avô, Acás. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22, a Bíblia diz que na sua angústia, o rei Acás cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Mas Manassés, na sua aflição, se humilha diante de Deus. Então o texto bíblico diz que esse homem se colocou perante o Deus de seus pais. Essa é uma expressão muito curiosa, muito interessante. Porque nos versículos de número 2 e versículo 6, esse homem fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. E a ideia de fazer o mal perante o Senhor é que ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Mas agora ele se coloca diante da face de Deus. E aqui a distinção é muito interessante. Porque estar diante dos olhos de Deus significa ser avaliado por ele, ser visto por Deus, significa tentar esconder-se, mas não conseguir. Por outro lado, estar diante da face de Deus é estar voltado para ele, como alguém que quer ser visto, ser encontrado, não como alguém que quer esconder-se. Manassés está buscando a Deus, está se colocando diante de Deus. Ele não quer, de modo algum, sair da presença de Deus, porque ele percebe o seu lugar. O seu lugar na história é viver perante Deus, é estar diante de Deus, não para pecar, mas para se humilhar diante dele, para buscar em Deus auxílio, força. A palavra de Deus nos mostra em Ezequiel capítulo 18 que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então Deus diz, portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. A palavra de Deus, irmãos, nos chama ao arrependimento sincero. Não um arrependimento fruto de emocionalismo, mas um arrependimento honesto, real, genuíno.
Esse homem era inimigo de Deus, mas agora está aqui, humilhado, arrependido, voltado para Deus. A última coisa que o texto bíblico nos mostra é que, depois do arrependimento desse homem, Deus é misericordioso para com ele. Deus foi misericordioso tanto no juízo, quanto agora Deus é misericordioso na restauração. A graça de Deus se manifesta na vida desse pecador através do juízo, para que ele se arrependa, mas também através da misericórdia, fazendo com que esse rei, que estava escravo e humilhado, voltasse ao trono. Aquele que outrora estava com grilhões em suas mãos, estava com ganchos em seu nariz, agora se vê novamente com uma coroa sobre a sua cabeça. Deus trouxe Manassés novamente para o reinado em Jerusalém. Esse homem foi atendido por Deus. A sua súplica foi ouvida. Deus se compadeceu dele. Ele não merecia, mas Deus teve misericórdia. Mais uma vez, a Escritura exalta a misericórdia de Deus, mostrando como Deus de fato lança os nossos pecados nas profundezas do mar, como diz Miqueias 7, versículo 18 e 19. Deus faz isso. Deus é grandemente misericordioso. E o texto mostra então que, diante da misericórdia de Deus, restabelecido no seu trono, Manassés reconheceu, mais uma vez, que o Senhor era Deus. A ideia aqui é que Manassés estava completamente persuadido de que Deus é o único Senhor Supremo, o único Salvador, Libertador, o Deus da aliança. Ele está ciente de quem Deus é. Todo o sofrimento, toda a situação fez com que esse homem estivesse agora aos pés do Senhor. Veja, a graça de Deus é maravilhosa e é irresistível. O homem não consegue ignorar Deus, não consegue escapar de Deus. É impossível viver no mundo de Deus e não esbarrar com Ele cedo ou tarde. Esse homem, então, reconhece que Deus é o único Senhor. A lenda da espada de Damocles. E conta que Dionísio, um rei tirano de Siracusa, tinha um servo bajulador chamado Damocles em sua corte. Damocles era invejoso e ele vivia dizendo para o rei que o rei era um homem abençoado e que verdadeiramente afortunado era alguém que era como o rei, alguém que tinha benefícios, alguém que desfrutava de riquezas e que os desejos eram atendidos. Esse era um homem verdadeiramente feliz. Sem perceber os desafios que um rei enfrenta, Damocles almejava ser um rei. Então, um dia, Dionísio deu a Damocles o privilégio de desfrutar um dia de rei. Ele podia pedir o que quisesse, poderia desfrutar de várias coisas, porque ele teria um dia de rei. Damocles passou um dia inteiro desfrutando de prazeres, e à noite no jantar, enquanto era servido por várias pessoas, olhou para cima e viu sobre a sua cabeça uma espada muito afiada, suspensa apenas por um fino fio de rabo de cavalo. E essa espada fez com que ele refletisse sobre algumas coisas. Naquele mesmo momento, ele parou e disse: eu não quero mais esses benefícios. Ele perdeu o interesse por aqueles privilégios. A lenda da espada de Damocles é uma metáfora que fala do perigo que se corre ao buscar poder, que mostra que quando tudo parece bem, as coisas podem não estar tão bem assim. O Senhor Deus não é como o rei Dionísio. Deus não é como o homem e jamais deixa o seu trono para quem quer que seja reinar em seu lugar. Todavia, muitas vezes Deus permite que surjam situações
nas quais possamos perceber as espadas que estão sobre a nossa cabeça ou os espinhos que estão em nossa carne, para que na angústia, na fraqueza, no sofrimento, nós percebamos que Deus é o único Senhor, o único Rei soberano que governa sobre tudo e todos, e que nós precisamos dele. E nós precisamos e carecemos de Deus. Deus permite situações como uma pandemia para que o mundo pare e reflita sobre a sua pequenez, sobre a necessidade que o homem tem de Deus. Que Jesus Cristo é a única salvação para o homem. Muitos viviam bem, achando que tinham a vida perfeita, achando que estavam seguros, que tudo estava certo, porque suas contas estavam cheias. Não esperavam uma pandemia. Essa pandemia tem feito muita gente pensar, refletir a sua vida e buscar a Deus. Para encerrar, você consegue imaginar como estaria a sua vida se Deus não tivesse te alcançado? Você consegue imaginar onde você estaria agora se Deus não tivesse, com sua maravilhosa, irresistível graça, te atraído para a presença dele? Nós temos muito que agradecer, porque Deus nos alcançou. Deus age para ganhar o nosso coração. E Cristo, através de sua obra, conseguiu isso. Nós somos alcançados por Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz é redenção para pecadores que não merecem. A salvação é pela graça. O amor de Deus é imenso. E Cristo é a prova disso. Eu gostaria de encerrar com as palavras de Agostinho em Confissões. Ele diz: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Tu me chamaste, gritaste por mim, e venceste minha surdez. Brilhaste, e teu esplendor afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Só na grandeza da tua misericórdia coloco toda a minha esperança. Deus venceu a minha surdez. Deus afugentou a tua cegueira. Louvado seja Deus, porque Ele alcança pecadores. Jesus Cristo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar pecadores. Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos por tua palavra. Ó Deus, como nós te agradecemos, Pai, porque apesar de nossos muitos pecados, o Senhor é gracioso. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, a viver para a tua glória. Nesse mundo caído que se afasta de ti. Nos ajude a entender quão grandioso sacrifício Cristo fez e que a nossa vida pertence ao Senhor. Te bendizemos e te louvamos pelo sacrifício de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que palavra maravilhosa, hein, meus irmãos? Que ela possa estar transformando o nosso ser, né? Que a palavra do Senhor esteja cada dia mais presente em nossas vidas. E nesse momento, nós não poderíamos lembrar dos aniversariantes do primeiro semestre. Como é de comum, nós sempre comemoramos, fazemos uma social, fazemos uma festa com os aniversariantes. Mas como esse ano não foi possível, nós queremos aqui falar o nome de cada aniversariante da nossa UMP daqui de Camaquã. Nesse momento vamos usar uma pesquinha, tá? Relevem aí. As homenagens vão para Marcos, dia 8/1. George, 24/1. Deidiane, dia 22/2. Carol Rigo, 26/2. Fernanda, dia 22/3. Iago, 18/2. Dando, dia 9/3. Luciana, 18/4. Daíse, dia 25/5. Iago Sacramento, dia 7/6.
Nosso irmão Mateus, dia 11/6. Nosso irmão Inácio, 13/6. Nosso irmão Tácito, dia 27/3. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada aniversariante desse semestre. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Então, nesse momento, vou pedir ao nosso presbítero, conselheiro Antônio Flávio, que possa estar fazendo a oração. Santo Deus, eterno Pai, está nos céus, ó Pai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Deus. Pai amado, nesse momento, ó Deus, apresentamos, ó Deus, a vida daqueles, ó Deus, que fizeram aniversário no primeiro semestre, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a vida de cada um deles, dando sabedoria e discernimento, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Deus tem sustentado o teu povo, Pai. Nós sabemos, ó Deus, em meio a essas dificuldades, ó Deus, o Senhor Deus tem cuidado de nós, o Senhor Deus tem nos fortalecido, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós temos o coração grato a Ti, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, aniversariante. Que o Senhor Deus possa estar sustentando os Teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e já agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Fique conosco e nos abençoe, ó Deus. Amém. Amém. E neste momento, um momento que eu amo em todos os trabalhos da UMP, e esse não poderia ser diferente. Com vocês, o Ministério da UMP cantando o nosso hino. Hino 382. Então, queremos também agradecer, já que já estamos encerrando, queremos agradecer a presença de todos os visitantes, de todas as UMPs, e que não fiquem de fora das próximas programações, que possam estar participando, possam estar divulgando. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Somos jovens do